apagar a luz para nós aqui, por favor. Tudo bem. Mais confortável. Então, nós estamos justamente naquele primeiro... Quem pode apagar a luz aqui para a gente? Não sei se vocês conseguem ver, mas nós estamos aí no início dessa linha central, né, fazendo estruturalização da mente inteligente, edificando conflitos, superposições e, sobretudo, a construção de um quadro hierárquico, né, da legislação, que é da mais geral, né, para as complementares. E isso para nos ajudar a fazer um primeiro hipótese de trabalho, um diagnóstico do nosso problema. O secretário apontou as razões, aí agora nós estamos pretendendo tornar mais detalhada o que é esse quadro. Esse diagnóstico preliminar começa a identificar os nossos assuntos, que nós estamos chamando de objetos de projeto, e nos ajuda a caracterizar os problemas da cidade e, sobretudo, onde eles estão, onde eles se manifestam na cidade, que nós estamos chamando de identificação dos territórios. Então, por exemplo, déficit habitacional, onde é mais flagrante e como ele se manifesta, como ele se externaliza, né, na cidade, esse déficit. Né? Onde estão o quadro de carências e como elas se articulam. Problemas de mobilidade, né? Onde elas são mais flagrantes. Então, esses diagnósticos são diagnósticos preliminares, vão nos ajudando a mapear os problemas e a sua manifestação no território. Né? Então, esses problemas e essas manifestações no território também nos ajudam a prospecção de dados. Eles indicam a necessidade de procurar mais ou menos dados nessa ou naquele tema, nessa ou naquela direção. Né? E com isso nós vamos, né, aos poucos, revendo os diagnósticos preliminares, né, fazendo revisões contínuas desses diagnósticos, através daquilo que a gente chama de esquentamento de dados, que são as informações frias dos bancos censitários, dos dados técnicos, da análise cartográfica, né, e aquilo que nós começamos a fazer já imediatamente, que é um processo participativo, né, de escutar aquilo que a população tem a dizer sobre a situação atual, fundamentalmente, nesse momento é isso, a situação atual de onde ela vive, do bairro dela, ou do que ela vê como a cidade, e o que ela pretende. Quais são os valores? O que é aquilo, né? A cidade não é só problema. A cidade também tem atributos positivos, né? Quais são? É importante de reconhecê-los. Não somente para preservá-los, mas porque a cidade poderia se desenvolver sobre esses atributos que também nos têm de positivos. Então, nessa relação são um conjunto de conflitos que nós vamos fazendo entre a identificação de como está sendo desenvolvida a cidade, sobre esses atributos, sobre essas qualidades e sobre os problemas. Então, nós vamos construindo novos bancos de dados, até chegar um momento onde a gente tem os objetos do projeto revistos e situados, e quais são os instrumentos legais que a Constituição nos faculta, nós podemos utilizá-los nesses casos específicos. Ou seja, é uma ideia de contextualização dos instrumentos legais aos problemas que são específicos, né, da cidade de Campinas. Isso faz com que a gente termine a nossa fase diagnóstica e parta para a fase produto 5, que é a fase propositiva, né, de uma reestruturação do território e quais seriam as bases que vão regular o uso e a ocupação do solo nesses territórios em tela ou sob o nosso foco. Feita essa proposta, nós teríamos subsídios para transformá-la em texto. Né? Ou seja, nós não vamos apresentar projetos para a cidade, nós vamos apresentar um projeto de lei. Né? Um projeto de lei para debater com a cidade. E vocês são os responsáveis diretos por essa função, né, de avaliar e compreender todo o conjunto desse trabalho. É um trabalho de alta complexidade, mas que tem que ser, no final, sintetizado, né, através de uma minuta, de uma escrita que reflita todo o trabalho de pesquisa e de compreensão do território de Campinas. Vamos passar, por favor.
para construir a dimensão participativa, ou aquilo que nós estamos chamando de esquentamento dos dados, aquilo que, vamos dizer assim, o instrumental técnico não dá conta, né, e trazer mais a experiência do cotidiano para o nosso plano analítico, nós criamos 3 instâncias de interlocução. Uma primeira é a participação direta. Qualquer cidadão hoje tem lá uma enquete digital no portal da Prefeitura, está no ar desde a semana passada, e ele primeiro, ele se identifica como um morador de um lugar da cidade, ou seja, a gente quer territorializar, não quer fulanizar, mas quer territorializar. Ou seja, eu sou morador de tal lugar. Isso é importante, ele vai falar sobre esse lugar, sobre esse bairro, né? E vai falar também de questões sobre a cidade. Ele vai identificar problemas e vai falar sobre os seus desejos, né? Essa primeira enquete está lá e ela está construída sobre 5 temas e que a gente procurou escrever numa linguagem que fosse a mais simples possível, sem nenhuma terminologia técnica, né? Conversa de urbanista. A gente tentou trazer para o plano cotidiano. O primeiro tema, não sei se a ordem é essa, mas um dos temas é mobilidade urbana. A mobilidade urbana está lá, tem uma definição. É uma definição que a gente procurou trazê-la não por um problema puramente instrumental. Não. Mobilidade urbana diz respeito também aos meios e aos modos e aos tempos de locomoção. Como locomovemos, né? Por que caminhos, quanto tempo levamos. E a mobilidade urbana diz respeito à qualidade, à segurança, mas também à democratização dos equipamentos coletivos, a animação da cidade, a pulsação e a vida da cidade. A mobilidade não é só um problema meramente instrumental, é uma estratégia de tornar mais democrática um conjunto de usos que não estão regularmente distribuídos por todos os territórios, né? E toda cidade é assim. A cidade tem um centro que diz respeito a todos, né? Que a gente pode chamar de nosso, que a gente se identifica e que a gente tem um senso de pertencimento com determinados espaços. Eles precisam ser acessíveis. Então, por exemplo, dando um exemplo de como nós estamos entendendo as questões de forma mais implicada possível. Outro tema é moradia, outro tema são as atividades urbanas, trabalhar, estudar, né? Se divertir. Como fazemos isso, né? Onde moramos, quais são as atividades dessa cidade, como é que elas se vinculam a essa forma específica que Campinas tem de se expressar. Outro tema é o meio ambiente urbano, né? E nós chamamos de meio ambiente urbano para pensar a chave da cidade dentro da sua situação física, né? A limitação dos recursos, os problemas que geramos, né? Para onde vai o lixo, né? Quer dizer, é um conjunto, é um ecossistema urbano e que envolve a ação humana sobre o meio ambiente. Um outro tema são os espaços públicos. Aquele espaço que nós definimos lá no texto como aquele espaço que nós podemos usufruir sem ter a necessidade de consumir. Estamos livres da exigência do consumo nesse espaço, né? E que ele é, de fato, o espaço onde a cidade mais se realiza como cidade. Bom, esses são os temas da participação direta. Nós estamos tentando trazer a população, a participação, e nós temos as instâncias representativas. As representativas estão divididas em 2 modos. Uma, de natureza mais geral, que fala sobre os temas do uso e ocupação do solo, né? Nós vamos ver a composição aí dessa comissão. Mas ela se ampara já na estrutura participativa hoje existente na cidade de Campinas, né? Nós temos uma série de órgãos e de comissões, conselhos, uma série de conselhos, né? E eles são chamados, né? Eles são instâncias representativas de falas, né? Às vezes setoriais, normalmente setoriais, mas algumas territorializadas, que também é importante. Mas ela diz, essa Comissão Geral Participativa fala de aspectos gerais, né? E nos
que nos afeta sobre o uso, ocupação e formas de constituição dessa legislação de uso e ocupação. E a outra é, na medida que nós vamos definindo aqueles problemas e aqueles territórios, nós queríamos uma fala mais direta da população envolvida, ou que vive, ou que tem uma prática daquele território que está sendo afetado pela proposta. Então, nós pensamos numa instância de comitês territoriais participativos, tanto uma que diz ao todo e uma que diz respeito à parte. Então, vou voltar um pouquinho só para eu ver se eu não esqueço nada, por favor, o slide anterior. Bom, tem momentos, tem outras atividades colaborativas, isso é importante dizer. Nós estamos também promovendo workshops, oficinas, com todas aquelas instâncias onde tem gente que estuda e pensa sobre a cidade. Nós já fizemos um na PUC de Campinas. Vamos fazer um outro integrando 3 universidades, a USP, a PUC de Campinas e a Unicamp, para debater questões específicas ou gerais e tal. Então, essas atividades colaborativas, elas são instrumentos, né, para a gente tentar estimular quem tem algo a dizer, e isso faz base da construção do nosso banco de dados. Faz sentido. E nós temos momentos aí, tão detalhados lá no plano, eu acho que não temos tanto tempo aqui, mas tem fases, né, de escuta e depois de capacitação, inclusive, para quem não tem informação adequada, nós pretendemos capacitar para que essa participação não seja parcial, mas seja íntegra, seja plena, e para construir um espaço de trabalho. Né? E depois nós temos um estudo no campo do diagnóstico. O segundo momento é no campo propositivo, quando esse diagnóstico já está mais claro e vamos começar a pensar em propostas. Nós temos 2 fases. Uma fase para debater a proposta de configuração territorial e uma outra, propriamente, para debater o texto, que seria a fase final do processo de participação social. Então, são diagnósticos que vão sair do universo da participação e tem um diagnóstico que está sendo feito por meios técnicos. A ideia é que esses diagnósticos, bem conduzidos, se transformem num único diagnóstico, né? Convirja para um único produto final. Muito bem. Aí o cronograma geral está aqui, o plano de trabalho está detalhado, né? A gente pode ver que começamos aqui no meio do ano e vamos até o meio do ano de 2015. Né? Quer dizer, meados de 2015, nós estamos terminando cada um desses produtos que me referi anteriormente. Eu acho que agora a Carolina conclui. Sim, eu acho que isso.